Seja bem-vindo ao canal Atlético Mineiro Galo Fã Clube. Acompanhe aqui as últimas notícias do Galo, resultados e próximos jogos. E segue aqui as últimas notícias. Atlético, gostamos muito de você. A alegria de viver quando te vemos vencer. E a gente começa o Super FC edição de sábado destacando que foi a temporada de 2021 para o Atlético, com falas, de um dos personagens mais emblemáticos e marcantes, e não só do 2021, mas também da história do Clube Atlético Mineiro. Há quem diga, inclusive, de Mar Oliveira, que ele é o maior dos que passaram à beira de campo pelo Atlético. Te confesso que ao longo de toda a temporada fui conhecendo um pouco melhor a pessoa Cuca com alguns encontros e pude perceber, acima de tudo, que o profissional, ele ultrapassa em muitos momentos, ali aquela questão da família. O Cuca chega ao Atlético no início do ano com um problema familiar importante, um problema familiar grave da mãe. Ele também já tinha passado, pelo Covid, e depois de uma decisão de Libertadores para ele, com Santos e Palmeiras, que foi bem controversa, aquele fim de jogo com o Marcos Rocha, enfim, muito que já se questionava do Cuca, por que inventaram em algum lugar, em algum dia, que existia o tal do Cuca Ball, e aí foi-se uma impressão de que chegaria ao Atlético um treinador que talvez nem estivesse à altura do projeto que o Atlético estava montando. Isso foi se desmistificando ao longo de 2021, Edmar? Com certeza, se transformou hoje no técnico atuando no futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma, o melhor treinador do Brasil, O Cuca não gosta nem muito dessa comparação dele com o Tele Santana, acha que o Tele foi o maior técnico que o Atlético teve, mas o Cuca, ele marcou a história do Atlético, não só pelos títulos, mas a condução, a formação do time, No último jogo eu me lembro que a gente dizia assim, gente, mas já tá dando saudade de ver esse time jogar, Porque vem aí uma outra temporada, você não vai saber direito como é que as coisas vão acontecer. A ideia é que se tem um Atlético mais forte, mas o Atlético de 2021 foi fantástico. Mas, Pedro, não foram só, vamos dizer, flores. E principalmente no caso do Hulk, que terminou a temporada como craque da temporada, ganhou bola de prata, bola de ouro, seleção da CBF, melhor jogador pela CBF, ou seja, ganhou todos os prêmios, foi o melhor jogador atuando no Brasil, mas o início dele na temporada, ele foi muito questionado ali, E o Cuca segurou uma barra, teve até aquele entreveiro ali com ele, mas o Cuca, de uma forma diferente, que a gente já tinha acompanhado do treinador, ele se manteve, na sua situação de treinador, o Cuca na sua situação de jogador, o Hulk, melhor dizendo, na sua situação de jogador, e as coisas foram se acertando. E o Cuca, essa semana, uma gentileza da TV, da Rádio Bandeirantes, que nos cedeu a entrevista do Cuca, ele falou exatamente sobre isso, essa chegada do Hulk e as críticas que o Hulk sofreu nesse início. Vamos ouvir? Aquele era um momento de princípio, que o Hulk estava recém chegando, ele tinha que se readaptar e eu tinha que conhecer as características deles, os pormenores dele, Então ele foi avaliado em cima daquele começo e isso acontece, Mas aí, como você falou, os caras foram puros, Tentaram analisar, não já depois do ocorrido, e sim no começo, E erraram, mas isso faz parte, E só pra gente ilustrar um pouco mais sobre isso, Edmar, o Hulk bateu vários recordes nessa temporada, e não apenas recordes do futebol brasileiro, do Atlético, enfim. Ele bateu recordes pessoais. E é um cara que no início, ali, no meio da temporada, eu diria, ele deu uma entrevista que me marcou muito aqui pra você, pro Léo, no Super FC segunda edição, se eu não me engano, no mês de junho ou julho, alguma coisa por ali. O Hulk falava sobre a quebra de recordes, tentar conquistar esse título brasileiro desde o início. Mas ali a gente pôde perceber um pouco mais no íntimo o quão focado ele estava para isso, E aí o cara que chega na idade dele à casa de 68, quase 70 jogos no ano só, tendo a maioria deles absoluta como titular, e quando não foi, ele em boa parte dos jogos, entrou e tentou mostrar o tempo todo para que veio, Eu acho que ele embalou esse time, Edmar. Eu acho que ele, em muitos momentos, ele segurou a onda, mostrando dentro de campo para os colegas fora de campo o que é que seria o Atlético de 2021. Porque depois desse episódio que você falou, que o Cuca comentou,
o Hulk, ele passa por uma série de transformações, e o Cuca comenta num aspecto tático que foi muito importante para isso também. Se o Hulk não tivesse tido esse deslocamento, né, para ser mais um centroavante, sair um pouquinho da ponta e demonstrar em campo o que eu falei agora há pouco, ele não conseguiria mudar o ambiente, e eu acho que de alguma forma ele foi uma das lideranças que mudou o ambiente do Atlético, mesmo não sendo aquele cara extravagante. Ele não é um cara polêmico, ele não é um cara que tenta puxar para esse lado, mas eu acho que de alguma forma ele, sem dúvida alguma, foi uma referência para os outros jogadores. O exemplo, né, Pedro Abílio? Eu acho que o exemplo é mais que tudo, um cara que tem tudo, né? Tem tudo do que diz respeito à parte financeira, no que diz respeito ao futebol, é reconhecido, é tudo, mas estava num trabalho novo, numa história nova, com um monte de gente, de um Atlético que é, sem dúvida nenhuma, uma torre de Babel, né? Porque tem jogadores novos, mais antigos, estrangeiros, né? Brasileiros, enfim, é uma linguagem completamente diferente, e ele veio e parece que ele conseguiu reunir tudo isso, né? No exemplo dele como jogador. Então, mais do que ser o craque do ano ou o melhor jogador do Brasil, ele foi profissionalmente na palavra, o melhor jogador mesmo, né? 36 gols na temporada, né? Nesses 68 jogos, foi realmente algo impressionante, assim, porque ele demora. Se eu não me engano, a gente estava fazendo esse levantamento nos últimos dias, nas últimas semanas de Campeonato Brasileiro. Ele só começa a fazer gol no Brasileirão, em que ele foi artilheiro da temporada, na 10ª rodada. Ele passou os 10 primeiros jogos sem fazer gol. É por isso que vieram as críticas, né? E o Atlético fazia poucos gols, tem esse detalhe também. Sim. E mudou toda a história, né? Verdade. Quer dizer, ao longo do campeonato houve uma progressão do Atlético. E continuando a repercussão, né, Edmar, aqui da temporada 2021, e falando inicialmente sobre o Atlético, o técnico Cuca, em que a gente citou, foi um dos grandes ícones dessa temporada 2021, destacou também nessa entrevista à Rádio Bandeirantes, que repercutimos aqui na Super ao longo da semana, sobre o 2013, aquela situação que, de certo modo, causou a angústia, a ansiedade de quem estava observando o retorno dele no início de 2021. Muita gente, poxa, mas ele abandonou o projeto, e não foi bem assim, né? Não. O Cuca literalmente explica, né? Quais foram talvez erros, né, de 2013. Sim, os erros mesmo, e assume os dele também, né? Acho que isso que é bacana, porque ali talvez ele tenha aprendido, né? Talvez, né, eu tenho certeza, aprendido a ser diferente em situações que poderiam parecer as mesmas. E uma pessoa só aprende se ela realmente assume os erros. E o Cuca assumiu. Vamos ouvi-lo. Sei lá, alguém vazou. E depois que a gente foi eliminado, isso ficou muito pesado para mim, sabe? Porque parece que eu abandonei o Galo, mas eu não abandonei o Galo. O ano acabou, foi como eu falei, sem tirar nem pôr nenhuma palavra. E, infelizmente, a gente, naquele episódio, houveram muitos erros, sabe? Erros nossos, não vou tirar o meu corpo fora, foram erros nossos. Primeiro, nós fomos para lá sem fazer os testes que a gente precisava fazer no Hever, que vinha de uma cirurgia no tornozelo, e o Ronaldo, que estava 3 meses parado. Então, eu tinha a ideia de fazer um amistoso em Portugal, mas daí veio, mas nós podemos perdê-los nesse amistoso. Então, mas eles foram pro jogo sem a condição ideal atlética, sabe? Clínica sim, mas atlética não. E nós fomos 10 dias antes, a exemplo do que já havia sido feito outras vezes pela comissão com o São Paulo lá no Japão. Mas o Japão são 12 horas de fuso, e Marrakech eram 2 horas. Então nós ficamos dentro de um hotel 10 dias. E isso destrena qualquer equipe. Destrena, porque você não fez jogo treino. Você tem 2 jogadores que tinham que ser avaliados. E de repente você vai pro jogo. Eles eram infinitamente inferiores a nós, tecnicamente, mas eles estavam num momento físico superior ao nosso, e foi uma comoção do país inteiro. O Rei veio no jogo, os caras, sei lá, estavam turbinados, e de repente nós estávamos dentro daquele jogo disputando com as armas dos caras, que era a correria, que era aquilo. Quando a gente conseguiu pôr a bola no chão e fizemos o gol, mas foi uma noite trágica e a gente acabou eliminado, sabe? E esse aí foi um peso muito grande, e se a gente pudesse voltar atrás hoje, a gente faria tudo diferente. Muito bem, ouvimos o técnico Cuca falando sobre o 2013. Aqui no Super FC, edição de sábado, estamos falando da temporada do Atlético inicialmente. Mas antes de Mara, se foi uma temporada coroada, se a gente está falando sobre o Cuca ter superado toda a desconfiança do início do ano para cá,
Há agora um desafio para ele em 2022, né? Manter o nível do Atlético. E mantendo o nível desse time do Atlético, que foi o melhor disparado no futebol brasileiro, por pouco, né? Não faturaria até, ou pelo menos não chegaria à final de Libertadores também tão sonhada, mas o técnico Cuca pode estar num outro patamar, numa projeção talvez nacional, internacional em 2022, se a coisa continuar caminhando desse jeito, né, Di? Com certeza, seleção brasileira, né? Será que o Cuca pensa em seleção brasileira? Ou como será que o Cuca enxerga esse grupo que hoje é comandado, está nas mãos de Tite? Vamos ouvi-lo. Eu acho assim que o futebol, ele é momento, né? Então, hoje, eu acho que nós estamos nas melhores mãos que a gente podia estar representado como treinador, que é na mão do Tite, que tem um conhecimento profundo. Ele tocou a última Copa e tem tudo para fazer uma excelente Copa, quem sabe a gente sendo campeão no final do ano. Está fazendo uma renovação interessante na seleção, e a gente torce para que o Brasil tenha êxito, tenha sucesso. Eu sempre tenho contato com o César Sampaio, ano passado falando do Lucas Veríssimo, no ano atrasado mesmo com o Tite falando do Gabriel Jesus, esse ano a gente teve falando sobre o Alan. Então a gente sempre tenta ajudar, né? A gente torce para que o companheiro nosso, Tite, César Sampaio, filho do Tite, eles vão bem, que a seleção Juninho, né? E Branco e pessoal, que tudo gente boa, a gente possa trazer esse caneco para cá. E eu, assim, eu não penso assim, ir para a seleção, isso, aquilo. Se eu estiver no clube, estiver feliz e um dia aparecer essa oportunidade, para mim é maravilhoso, mas o que eu já construí, Milton, assim, na minha carreira, na minha profissão, eu já sou um cara muito feliz. Dimara, sinceramente, um perfil que não é muito espalhafatoso, ele não é um cara tão midiático assim, sim, né? Mas um treinador que foi inquestionável no 2021. E a gente até conversava ao longo da semana sobre o Cuca não ter sido, ao longo da carreira dele como treinador, um cara que trabalhou o tempo todo com um elenco recheado de estrelas. Ele teve muitos momentos de êxito sem trabalhar com jogadores caros, por exemplo. No elenco do Atlético ele encontrou essa circunstância diferente e soube lidar muito bem também. Eu, particularmente, gosto muito desse estilo, dessa escola sul-americana que o Sampaoli seguiu, por exemplo. Mas o Jorge Sampaoli não conseguiu fazer esse time jogar. O que o Cuca conseguiu. Você enxergaria, a opinião da Dimara Oliveira, o Cuca como um treinador de seleção hoje? Enxergaria, mais do que isso. Acho que para 2022 não que é o ano da Copa, né? Duvido muito que a CBF vá mexer em alguma situação, né? Já está classificado, é primeiro nas eliminatórias, eu acho que não vai haver essa modificação, mas aí eu acho que é o Cuca já pensando na próxima seleção, na próxima Copa do Mundo, né? Acho que ele tem tudo para mudar esse histórico do Brasil, porque o Cuca, ele chama muito para ele a torcida, e hoje talvez a maior preocupação em relação à seleção brasileira é que é uma seleção que não é do povo brasileiro, né? Ela está muito longe da gente, né? Não só porque os jogadores, a maioria, eles atuam na Europa, mas principalmente a forma como eles conduzem a seleção, como a CBF conduz a seleção. Mas acho que o Cuca faria muitas exigências. Aí eu não sei como é que ficaria essa questão política mesmo da CBF, mas depois da Copa desse ano de 2022 eu acredito que ele é o nome para a seleção, sem dúvida nenhuma. Compreendo o seu ponto, Di, mas pra gente voltar a falar do Atlético, né? Falamos sobre o técnico Cuca. A temporada de 2022 vai se desenhando com o Atlético sendo muito cauteloso em termos de bastidores. Logo na primeira semana, logo no dia seguinte ao título da Copa do Brasil, o clube já informava: não vamos comentar negociações, a gente não vai fazer questão de ficar desmentindo todo dia o que se especula de mercado, porque sabemos, as movimentações dos empresários se intensificam nessa época do ano. O Galo confirmou nesse meio de semana, por exemplo, que o Alan Franco vai mesmo por empréstimo ao Charlotte, né, dos Estados Unidos, vai ser treinado pelo Miguel Ángel Ramírez de novo, que é um treinador que até foi especulado no Atlético também, em outro momento. Passou pelo Internacional, mas o trabalho dele mais firmado, né, foi no Independente Del Valle, lá no Equador, onde ele mostrou o Alan Franco para o mundo. E aí o Alan Franco vai ter essa oportunidade, de repente, de voltar, de retomar o seu futebol, quem sabe o Atlético até fazer mais valor de mercado com ele
partindo para os Estados Unidos. Mas tem outras situações que parecem, né, ficarem mais claras nesse fim de ano com relação ao time do ano que vem. Uma delas, por exemplo, é o Diego Costa. Indica-se, né, que o jogador estaria melhor resolvido, até internamente, até com a família, para permanecer no Galo na temporada de 2022. Foi um jogador que chegou na metade do ano, muito badalado, é um jogador internacional de Copa do Mundo com a Espanha, de defender grandes clubes do futebol europeu, mas no Atlético ele enfrentou muitos problemas na parte física, né? E aí se estuda até, o Roberto Abras fala muito sobre isso aqui, numa pré-temporada especial para ele, para jogadores como o Nátio Fernandes, não estavam acostumados ao ritmo do futebol brasileiro. Antes da gente discutir essa questão do Diego Costa, devemos ouvir e finalizar aqui as respostas do técnico Cuca, que muita gente ainda pergunta, né? O porquê da vinda do Diego Costa ao Atlético, um time que já estava praticamente formado. O Cuca comenta sobre isso. Ele é o seguinte, cara, ele é centroavante, ele incomoda o adversário. Ele é um cara que tem um histórico maravilhoso. Ele faz diagonais curtas assim, pra gente que é do ramo, pra centroavante, é o que o defensor odeia que o atacante faça, além de ser uma referência de fazer isso, é um matador, um definidor. Nós precisávamos de um jogador assim, com uma característica assim, porque não tínhamos no elenco essa característica. Tínhamos o Sacha, que sai para fazer o falso 9 e é muito inteligente, o Hulk, que faz esse trabalho, e precisávamos uma referência, um dia de um jogo apertado, essas linhas de 5, alguém para você ter uma bola longa, um pivô, e ele fez isso muito bem. Lógico que estava 7 meses parado, então essa loucura que é jogar domingo e quarta nessa intensidade, ele machucou lá com o Palmeiras naquele jogo, primeiro jogo da semifinal, nos fez falta no jogo da volta, que a gente tinha Savarino, Vargas jogando pelos lados, né, o Queno voltando com grande estilo, e o time também se acertava bem com esses jogadores, mas utilizamos bem todos eles, né? O Diego também, quando ele entrou, ele foi bastante útil para nós. E aí, Didi, a sua opinião sobre este 2021 que o Diego Costa viveu no Galo, e o que é que você pensa dele pro ano que vem? Eu acho que deveria ficar. Eu sei que o Atlético está buscando como o Roberto gosta de dizer, né, um peixe grande, né, deve vir alguém aí, mas eu acho que ele teve uma adaptação muito boa ao Atlético nessa reta final. Quando o Cuca fala desse questionamento que foi feito e explica os motivos que o Diego veio, né, a gente sabe que só com o Hulk ali na frente podia ir. Sim, podia, mas ele precisava de um jogador, vamos dizer assim, que tivesse a mesma altura e o mesmo peso que ele, para poder puxar a marcação, para poder chamar a atenção do outro, para poder dividir esse time, no bom sentido, obviamente, né? Dividir as atenções dessa equipe do Atlético. E ele foi fundamental em vários momentos do Atlético, principalmente na reta final. Muitos momentos foram decisivos com a presença do Diego Costa. Então, eu acho que se o Atlético conseguir a permanência dele, a gente sabe que ele tem proposta, tem mercado, tem tudo mais, mas será, sem dúvida nenhuma, vamos daquele jeito assim, não precisa experimentar mais, já se conhece, já sabe como é, já se entendeu o relacionamento dele com o Cuca, então eu acho que seria muito importante a permanência dele. Concordo com você, Edmar, acho que tem tudo para ser um jogador importante, uma peça fundamental numa Libertadores, uma peça que vai continuar mostrando o Atlético aí pro mundo, sem dúvida alguma, mas é um jogador que ainda tem mercado lá fora, dependendo da grana, de repente poderia se aliviar, né, uma parte importante salarial aí dessa folha, para que fosse buscado um outro peixe grande, como vocês têm dito.